voltando pelo mesmo caminho que fomos até o nosso coração, trazendo essa mesma frequência para a nossa partilha, que possamos estar totalmente presente nesse momento. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Antes de nós entrarmos na nossa lâmina de hoje, nosso arcano, que é Samya, que é a equanimidade, gostaríamos de trazer um pouco dessa frequência que nos foi mostrada pelo mantra, a frequência de Mahavatar Babaji. Mahavatar Babaji é a própria presentificação do divino em forma corporal manifesta, que está presente no planeta, por um período atemporal, pois que ele conserva o corpo de um jovem, né, entre 17 e 20 anos, um corpo jovial, e já se faz presente e se manifesta para alguns buscadores da verdade faz algum tempo. Ele, Mahavatar Babaji, foi responsável para trazer novamente para a humanidade uma tradição perdida, que é a Kriya Yoga, e que hoje nós temos ciência da Kriya Yoga através de Paramahansa Yogananda. E o próprio Sri Mahavatar Babaji se manifestou para Paramahansa Yogananda, e foi ele que solicitou que ele viesse ao Ocidente e trouxesse as técnicas de Kriya Yoga para auxiliar no despertar da humanidade. E essa tradição foi revivificada por tempos atrás, lá nos Himalaias, por Lahari Mahashaya, que foi o mestre espiritual de Shri Yukteswar, que foi, por sua vez, mestre espiritual de Paramahansa Yogananda, que todos nós conhecemos aqui no Ocidente. E ele atraiu Lahiri Mahashaya para os Himalaias, né? E se apresentou para ele fisicamente. Como nós temos contatos físicos uns com os outros aqui, no plano da existência material. E o reiniciou nas técnicas da Kriya Yoga. Então, isso nós trazemos para que nós possamos ter essa confiança de que existem os seres e o plano da luz de onde esses seres descendem. Que um processo de um avatar é um processo real.
que de tempos em tempos, em todos os períodos da humanidade, certos seres nimbados de luz descem ao plano da matéria para nos auxiliar nesse caminho ascendente. E por que evidenciamos isso neste momento? Justo porque muitos se acham perdidos, até mesmo céticos em relação às realidades espirituais. Como se todo esse discurso, ou esse projeto espiritual fosse uma abstração. Nós precisamos ter a ciência e a certeza de que esse plano da matéria, esse plano físico, é só a ponta do iceberg. E é o mais denso, o mais grosseiro, o que está mais distante de uma realidade. Só o fato de Mahavatar Babaji, pelo menos num período de 3 gerações, ou seja, de Lahari Mahashaya, de Shri Yukteswar, de Paramahansa Yogananda, estar se manifestando presente e vivo, e sem transformar o seu corpo físico, sempre com esse mesmo corpo de um jovem entre 17 e 20 anos, já mostra que algo existe para além daquilo que nós entendemos como realidade física. E vamos além, ele, nesse momento planetário, ele também dirige Vishivananda, Swami Vishivananda, que tem feito um trabalho agora em contexto planetário, também trazendo os princípios da Bhakti Yoga e também da Kriya Yoga. Então, isso é um alívio para nós, caminhantes peregrinos deste planeta, saber que não estamos sozinhos. Vamos então para a nossa lâmina de hoje, o nosso arcano, que hoje nós trazemos uma bela carta, que é Samya, a equanimidade. Como nós sempre fazemos, iniciando esse trabalho de reflexão sobre o arcano, nós convidamos a que todos possam contemplar a imagem, em cada detalhe, para que nós possamos analisar a simbologia que está presente na carta e os seus significados intrínsecos. Ali nós vemos uma bela mulher, uma dama, que ela traz em sua cabeça, como uma coroa, a balança, assim como ela tem a balança na sua mão, no caso ali a mão esquerda, e na outra mão uma espada que repousa sobre um lótus, sobre a flor de lótus. E ela está ao lado de um lago, o símbolo da água, e ao seu lado ela como que é visitada por uma águia. E essa carta se chama A Equanimidade, que é Samya em sânscrito. Em sânscrito, Samya significa justamente isso, aquilo que é equânime, que tem exatas proporções, que tem equilíbrio. Por que essa carta é tão importante? Primeiro, porque ela nos remete a um dos princípios fundamentais do caminho espiritual, que é viveka. Viveka significa discernimento. Essa espada
né, que ela ostenta, é o símbolo de Viveka, ou seja, aquilo que corta e penetra e permite o justo discernimento. Porque sem discernimento, nós vamos ser subjugados pelas forças da ignorância. Se eu não sei o que é o real, onde está o real, eu vou sempre estar transitando em falsidades, em aparências que assumem feições de real sem real ser. Então, Viveka é o processo de discernimento. Discernimentos fundamentais, como, por exemplo, eu preciso discernir com clareza quem sou eu. E como que eu faço o discernimento de quem sou eu? Justamente quando eu começo a eliminar aquilo que eu percebo que não é aquilo que verdadeiramente sou. Eu sou o nome que possuo? Não. Eu sou o corpo que agora eu habito? Não. Eu sou os títulos que possuo? Não. Eu sou as funções que eu exerço no mundo e os títulos que tenho? Não. Então, o que sou eu quando todos esses agregados são retirados? Porque esses agregados não são reais, porque são transitórios. Eles são estruturas da minha personalidade, mas a minha personalidade, ela é temporal, ela está comprimida entre o berço e o túmulo. Então, é um estado transitório. Logo, não pode ser real. Real é apenas aquilo que é imperecível, que é permanente. Então, eu preciso discernir o que é permanente em mim. O que vai ficar quando tudo que não for real for-se embora. O que fica? Ou seja, quem sou eu verdadeiramente? Então, isso é o processo de viver, que é o processo do discernimento. De olhar para uma coisa e saber, isso é real. Isso pode ter aparência de real, mas não é real. Porque se eu não depuro a minha percepção, se eu não faço esse processo austero de reflexão para conseguir discernir aquilo que é ilusório daquilo que é real, eu vou estar sempre, sempre subjugado por forças obscuras e não conseguindo me libertar dos processos da ignorância. Então, o ser equânime, ou a equanimidade que nos é necessária, ela vem muito daquilo que é um processo de colocar as coisas, né, num campo de visão muito amplo, onde nós conseguimos ver as extremidades dos polos opostos e perceber que essas forças que aparentemente são opostas, como bem, mal, luz, trevas, né, elas são, na verdade, uma mesma frequência energética que se distancia para polaridades opostas. E a equanimidade é ver justamente esse ponto de equilíbrio entre essas forças dicotômicas que se apresentam no plano da existência. Por isso, a simbologia da balança, que é o equilíbrio. E ser equilibrado é fundamental para nós que estamos no caminho espiritual. O que é um ser equilibrado? Um ser equânime? É aquele que mantém-se sempre em equilíbrio entre as forças opostas que sempre buscam nos subsidiar.
Porque quando nós perdemos o equilíbrio, quando nós vamos para os extremos opostos, nós acabamos gerando ignorância e não sabedoria. Um exemplo, mesmo no caminho espiritual, quando nós abraçamos, por exemplo, uma religião e não temos equanimidade, e não temos esse equilíbrio, nós vamos para os extremos. E aí nós nos tornamos seres fanáticos, dogmatizados e fanáticos. E quanto nós temos essa não equanimidade, pelo fanatismo, pela ortodoxia, nós geramos um grande mal para nós mesmos e para o mundo. Pois que cientes somos que a maioria das guerras perpetradas nesta humanidade tiveram como motivação primária estas ortodoxias religiosas, qual seja, as religiões provocaram mais guerras nesse planeta do que qualquer outra causa. Então, aqueles que são extremados, eles se tornam xiitas, se tornam fanáticos, e eles querem impor essa verdade a todos, ainda que seja pela força, pela violência. Então, essas pessoas são capazes de matar em nome de Deus. Veja, que paradoxo. E se julgam absolutamente certas. Se julgam detentoras da verdade. Então, aquele que acha que detém a verdade, que sabe, no meio de pessoas que ele julga que não sabe, esse está completamente fora do equilíbrio. Mesmo quando nós falamos da luz, a luz tem que ser em equilíbrio até mesmo com as nossas sombras. Luz e sombra têm que caminhar em processo de equilíbrio e diálogo profundo. Porque se você quer abraçar a luz, negando ou escondendo de si mesmo as suas sombras, você vai criar um processo artificial e um processo onde a verdade não está presente. Porque isso que você vai manifestar é algo postiço, algo que é uma aparência que você quer apresentar para o outro e para você mesmo. Por isso que alguns mestres dizem, Deus me livre de ser santo, nesse sentido de que esse tipo de santidade é uma impostura, é um arbítrio que falseia uma realidade que está oculta. Então, a equanimidade é quando nós conseguimos caminhar, né, entre as margens do caminho, entre as polaridades, equilibrando as forças, sem nos deixar ser arrastados nem para um extremo, nem para o outro. E é justamente isso que Siddhartha Gautama, ou Buda histórico, ele quis trazer como a essência do seu ensinamento para aqueles que pretendiam trilhar o caminho espiritual, ou seja, o caminho do meio. É o famoso caminho do meio, que é esse equilíbrio entre as forças opostas, não se deixar arrastar para os extremos, ser equânime. Porque quando a pessoa tenta negar a matéria para evidenciar o espírito apenas, ela está em desequilíbrio. Porque nós não somos só o espírito. Nós também somos uma circunstancialidade material. Então, tanto a matéria como o espírito, tanto o emanente como o transcendente, tem que ser vivenciado, sem que um negue o outro. Qual é a visão de um materialista? É negar o espírito para evidenciar a matéria.
E qual que é a postura do espiritualista fanatizado? É negar a matéria para poder evidenciar somente o espírito. Só que a nossa espiritualidade começa pela matéria. E nossa materialidade também começa pelo espírito. As coisas não estão separadas. As coisas são integrativas. Então, se eu quero cuidar do meu espírito, comece cuidando do corpo. Com que eu tenho alimentado esse corpo? Não só do alimento físico, dos cuidados físicos, mas os pensamentos, as emoções. Então, a equanimidade é esse equilíbrio necessário para que nós possamos ver a luz dentro das trevas e perceber que também nas trevas estão as sementes da luz. Perceber que o próprio mal é um agente da luz. Porque se não houvesse a percepção do mal, nós talvez não tivéssemos a visão do bem. Então, esse caminho que nós trilhamos da condição existencial no planeta físico é um caminho de polaridades. E nós precisamos estar equânimes entre essas forças que buscam nos subjugar. Excesso de luz pode cegar. Tente olhar para o sol por 5 minutos e veja o que acontece com a sua visão. Então, tudo tem que ser na medida exata. Quando nós vamos subir uma escada, qual é o processo natural? O processo natural é degrau por degrau, etapa por etapa. Se eu chego à frente de uma escada e quero estar no último degrau, eu provavelmente vou cair. E o que acontece geralmente conosco quando nós somos neófitos em um caminho? Nós já queremos ir do 0 a 100 em um segundo. Nós queremos sair de um estado de escuridão para um estado de luz absoluta, desprezando as etapas necessárias de uma trajetória. É como se antes eu era o demônio, aceitei Jesus, virei o santo. Como se houvesse um passe de mágica. Como se nós não fôssemos seres processuais. Então, nós precisamos reconhecer em que patamar nós estamos, em que estado frequencial nós estamos, e ser coerente com esse estado. Por isso que não pode haver julgamento. Porque aquilo que no meu momento vivencial é bom para mim, talvez não seja bom para o outro. Da mesma forma que é necessário para o outro, no estágio que ele está, que é até o fator pedagógico, educativo, para mim não mais seja. Eu lembro-me de uma história simples, envolvendo Francisco Cândido Xavier, que ele, caminhando com um amigo, eles passaram em frente a um bar em Belo Horizonte, e o amigo execrou a atitude de homens que estavam lá, em pleno dia de semana, em horário de trabalho, em vez de estarem trabalhando, estavam lá jogando sinuca. E esse amigo
de Francisco Cândido Xavier censurou enormemente esses homens. E Chico Xavier disse: meu amigo, você não devia criticar, você devia exaltar, porque esses mesmos homens, há uma, duas encarnações atrás, em vez de estarem segurando tacos de sinuca, eles estavam segurando espadas e se matando. Então já foi uma evolução muito grande. Então cada coisa tem a sua etapa. Por isso que nós não podemos criticar. Isso é ter olhos equânimes, é ver que cada coisa está respondendo a um impulso necessário para aquele momento, daquela consciência, naquela circunstância. Isso é equanimidade. Os olhos equânimes conseguem ver perfeição em tudo. Os olhos equânimes nos permitem ter uma postura de não julgamento. Porque onde há julgamento, há discriminação. Há processo discriminatório. Se eu rotulo que um determinado comportamento é errado, eu só vejo as pessoas por esses rótulos e passo a julgar essas pessoas por um ideal de comportamento que eu introduzi em mim mesmo como sendo correto. Mas, às vezes, como disse o próprio Sananda Jesus, as prostitutas chegarão primeiro no reino do que esses homens, revestidos de tantas certezas, de tantos dogmatismos. Então, em tudo nós temos que ser equilibrado. Não comer demais, mas também não comer de menos. Evitar os extremos. E veja, o nosso ego tende aos extremos sempre. Sempre. É 8 ou 80. E nós migramos constantemente de um polo a outro, de um extremo a outro. Um dia eu amo desesperadamente uma pessoa, para depois estar odiando essa mesma pessoa porque briguei com ela. Não há equanimidade. E todas as vezes que nós somos aliciados pelos nossos sentidos e pelos prazeres que os sentidos nos traz, nós somos geralmente levados a esses extremos. Então fica nessa gangorra de ida e volta, sobe e desce. Aí eu busco prazer extremo, atinjo um estado de prazer e depois eu caio no fosso, na depressão. E nesse sentido, todos nós somos um pouco bipolares, porque nós transitamos por polaridades. A equanimidade é o equilíbrio. É o equilíbrio que me permite ser feliz na tristeza e neutro e até triste na felicidade, entendendo que são forças e estados naturais, onde não há nem o apego e o desejo e nem a repulsa. Porque nós estamos constantemente buscando o que nos dá prazer e tentando evitar o que nos traz sofrimento. E geralmente não conseguindo nenhuma coisa e nem outra. Porque quanto queremos
prazer vem sofrimento, e quanto queremos evitar o sofrimento, esse mesmo sofrimento se evidencia a despeito dos nossos esforços. Então, quando eu sou equânime, eu atravesso as circunstâncias mais adversas sem me abalar. O ser equânime, ele não se abala. Ele é o mesmo num dia de chuva e num dia de sol. Ele é o mesmo durante o dia como durante a noite. E noite e dias se alternam no plano da existência, metaforicamente falando. Próxima à figura feminina que representa a equanimidade, existe uma águia. Por quê? Essa águia é muito importante. Porque a águia é, entre as aves, aquela que voa mais alto e que tem um campo de visão mais ampliado. A visão da águia é tão poderosa que ela é capaz, de altitudes extraordinárias, ver um pequeno roedor no solo, coisa que nós não conseguimos fazer. Então, a águia é símbolo daquilo que vai alto e que vê longe. Isso é sabedoria. Então, quando eu estou diante de um problema, eu não tenho que ficar vendo o nível do problema. Se eu consigo ver de cima, eu vejo que o problema é muito pequenininho. O problema só é grande quando eu estou perto dele. Se eu me distancio e vejo do alto, como a águia, eu vejo que ele é pequenininho. Se eu coloco uma colher de sal num copo de água e bebo, a água fica insuportável. Mas se eu coloco uma colher de sal num grande lago ou num grande reservatório de água e depois bebo a água, o sabor da água nem se altera. Então, quanto mais amplo o meu estado consciencial e perceptivo, menores são os problemas. Ou menos impacto tem sobre nós qualquer circunstância adversa. O problema só é problema porque nós nos fixamos nele como problema. É a nossa percepção que tem que ser mudada. E a equanimidade traz uma percepção equilibrada. Ok, isso está acontecendo, mas isso vai passar. Nada é permanente. Onde nós colocamos a nossa atenção, ali nós criamos a realidade. Então, se eu tenho uma atitude de águia, ou seja, se eu olho para todas as coisas do alto, mais alto da minha consciência, isso que eu chamo de problema, talvez eu perceba que não é problema de fato, ou isso que eu chamo de sofrimento não tem a carga que eu imagino ou suponho que ele tem. Uma vez, uma mulher procurou o Buda desesperada porque ela tinha perdido, era uma mulher, ela tinha perdido o único filho que ela tinha. Ela já não tinha esposo, e o único filho, que era o alento da vida dela, havia desencarnado, e ela estava desesperada. E ela procurou o Buda, né, para que o Buda pudesse trazer alívio para a sua dor. E aí Buda deu uma tigela
vazia para ela e disse: vá na vila e traga essa tigela cheia de arroz de uma casa onde o sofrimento não tenha entrado. Mas tem que ser de uma casa onde o sofrimento nunca entrou. E ela saiu de porta em porta na vila. E toda porta que ela batia, alguém também tinha passado pelo sofrimento. Tinha perdido um pai, uma mãe, sofria de uma doença grave. Ou seja, em todos os lugares, todas as pessoas tinham sofrimento. E como ela não encontrou nenhuma casa na vila, ela foi a outras vilas, andou por 6 meses procurando e não encontrou. E voltou até o Buda. Mas quando ela voltou até o Buda, ela voltou diferente. Por quê? Porque ela parou de olhar apenas para o problema dela. Ela diluiu a dor dela na dor de todos. Ou seja, ela ampliou a percepção dela. Ela não ficou presa e fechada e restrita àquela percepção pontual da dor exclusiva dela. Por visitar a dor de muitos, às vezes muito maior do que as dela, ela diluiu o seu próprio sofrimento. Isso é visão de águia. Que às vezes nós fazemos um escândalo horroroso por uma unha quebrada. E não percebemos que tem pessoas que não têm nem pé para ter a unha. Porque o ego, ele se fecha em si mesmo. O ego só se importa consigo mesmo. O ego só quer resolver o próprio problema. E o ego não suporta nenhum desconforto. O ego entra em revolta quando ele é contrariado. Ou seja, o ego não tem nada de equânime. O ego desconhece o que seja samya. E todos os grandes yogis, todos os rishis, todos os sábios, todos os mestres do amor-sabedoria, eles são equânimes. E a equanimidade te dá a capacidade da justiça. Porque justiça não é a imposição de uma lei sobre alguém. A justiça é ver as coisas nas proporções exatas em que elas se encontram. Eu não posso correr muito se eu tenho os pés pequenos. Então, que eu caminhe na largura exata dos passos que eu posso dar. Isso é justiça. Então, a equanimidade é algo que nos é extremamente necessário para que nós possamos transitar por esse caminho da sabedoria. E sem sabedoria, não há possibilidade de vida espiritual. Há possibilidade de religiões, de crenças, de rituais, mas não de vida espiritual. Possamos aprender a arte da equanimidade. Gratidão, Shiva Shambhu.
Gratidão, Gaian. Gratidão a todas as pessoas presentes. Bem-vinda, Marusa, Rafael, Luciane. Quem se sentir tocada pela partilha e queira fazer uma fala, pode levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Quem gostaria de partilhar alguma experiência de justiça, alguma pergunta, Gaian? Gaian, a pergunta que eu tenho está relacionada às duas balanças. Foi a primeira coisa que me veio à mente, foi entender por que ela precisaria de uma na cabeça e outra na mão. Seria pela visão de águia para trazer esse lugar? Seria pela possibilidade de caminhar de forma equilibrada, né, como ela está fazendo, mesmo trazendo em uma mão uma espada que tem um peso menor e na outra mão os pratos com os demais aparatos que fazem a balança. Que belíssima ponderação, né? Que colocação maravilhosa, Budali. Gratidão por ela. Por que na cabeça e nas mãos? As mãos simbolizam a ação. A ação é a parte final do processo. Então, eu só ajo a partir daquilo que eu já deliberei consciencialmente. Então, a balança na cabeça é o equilíbrio primeiro dos pensamentos e das emoções. Porque pelo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, ou seja, aquilo que me é interno, é que vai trazer a resultante de uma ação também equilibrada. Porque se eu não tenho equilíbrio nas minhas emoções, como eu vou ter ações equânimes? Se eu não tenho equilíbrio nas minhas ponderações, no meu campo mental, como que eu vou ter equilíbrio nas minhas ações, que é o processo de externalização dos meus próprios impulsos? As mãos fazem aquilo que a consciência sente. Então, o equilíbrio, ela começa primeiro internamente, né? De ter pensamentos equânimes, sentimentos equânimes, visões equânimes, para que minhas ações também possam ser equânimes. E quanto as minhas ações são equânimes, eu sou justo, porque eu dou na medida certa para aquele que precisa naquela exata medida. Se você tem uma grande horta no seu quintal, Budali, e tem um pequeno reservatório de água, se você joga toda a água no primeiro canteiro, que é das couves, o resto vai ficar sem água. Então, a ponderação é você saber dar na medida certa. Até mesmo as nossas energias precisam de ponderação, porque senão nós gastamos nosso elan vital em coisas desnecessárias, porque depositamos muito naquilo que vai se tornar um desperdício. E nós fazemos isso muito. Nós somos dissipadores de energia. E depois nos sentimos desvitalizados, apáticos, sem força de realização, porque não somos equânimes nem mesmo com as nossas energias. Então, assim, a balança na cabeça é aquilo que nos coroa. E nas mãos é aquilo que nos faz seres concretos no mundo concreto, no plano de ação, como transformadores da realidade que somos.
Nós somos seres historicamente determinados com a capacidade de modelar o mundo, de acordo com aquilo que nele fazemos. Por isso que a balança está nos dois lugares. Então, gratidão pela visão, né? Uma visão muito de águia, né, Budali? Você teve uma visão de águia. Muito, muito boa essa percepção. Gratidão por ela. A águia é incrível demais. Quem gostaria de continuar? Sueli? Eu vou pedir a palavra porque eu vou precisar sair. Me permitam aí que hoje é dia que eu vou ter que ir para outro projeto, né? Desde quando eu vi a carta de manhã, me veio logo o SUS. O SUS, um dos princípios do SUS é a equanimidade, né? Só que aí, dentro da visão espiritual, a equanimidade é exatamente você ter a sabedoria melhor. Aceitar que a sabedoria universal sabe tudo que é melhor, que é bom e vai vir, e você tem, dentro da dualidade, não se permitir que o ego tome conta do que a gente geralmente faz, é pular de um polo para outro, né, e buscar essa equanimidade. Quando eu vi a carta, eu vi essas duas balanças e entendi isso, que na cabeça seria a expressão da consciência, trazendo justamente o equilíbrio, e nas mãos, que é a ação, é que exatamente por estar nesse mundo dual, a gente se estabiliza. Mesmo que a consciência esteja lá, né, enviando, melhor, conectando conosco, mostrando exatamente o que é a sabedoria universal, as mãos, que é a ação, ela acaba entrando nesses dois polos, que é não conseguir manter esse equilíbrio. E, pegando um pouco do que eu comentei em relação ao SUS, me veio que no SUS a gente discute muito a diferença entre equanimidade e igualdade. Que a igualdade seria exatamente as coisas iguais para todos, vamos dizer assim, nesse aspecto de um sistema. E o equânime seria quando você dá mais para aquele que menos tem. Aí eu tentando fazer esse contraponto, né, dessa visão da equanimidade e igualdade do SUS para cá, me veio assim, que nós, na realidade, na nossa dualidade, nós damos mais atenção à dor do que o bem-estar. Nós mais polarizamos o material do que o espiritual. Eu sempre falo com os alunos, por exemplo, que eles fazem academia. Então, é academia de manhã. Se deixar, é academia todo dia. Eu disse, e quando é que vocês vão dedicar um tempo para o seu espiritual? Normalmente eu pergunto. E eles geralmente nem entendem o que é que eu estou querendo com isso. E eu observo que nós também fazemos isso. Por exemplo, eu, enquanto professora, né, médica e tudo, se eu deixar, a minha vida pessoal, profissional, vai tomar todo o meu tempo. Ainda que, dentro desse pessoal e profissional, eu estabeleça a minha visão espiritual, mas aquilo que eu me dedico a mim, a fazer minha conexão, a minha meditação, a minha contemplação, estar comigo, digamos assim, investir nesse processo que a gente precisa, a gente percebe que a gente não faz na mesma proporção. O que eu estou querendo trazer é que dentro dessa visão da equanimidade, a gente parasse para pensar exatamente o que é que a gente está dando determinada atenção, o valor, o tempo. Às vezes a gente abre mão de estar aqui, por exemplo, de uma reunião, mas nunca abre mão de estar na reunião lá de trabalho. Sempre abre mão de estar em um local que é do material, mas não abre mão, mas abre mão de estar, por exemplo, fazendo uma meditação. E quando eu falo para o pessoal, gente, faça nem que seja 5 minutos. Ah, não tenho tempo, mas passo 1 hora na ginástica. Aí eu
querendo trazer só a questão da equanimidade, nessa visão, né, da proporção também, do que se dá para cada coisa, que dependendo da consciência que a pessoa adquire, do que é necessário. Né? E nesse momento, nós estamos precisando muito dessa consciência, dessa equanimidade, no sentido do que nós estamos nos propondo, ou investindo nosso tempo, principalmente o nosso tempo, que é uma coisa preciosa para o momento atual. É isso, só esse ponto que eu quis trazer, Gás. Se quiser comentar. Sim, minha querida, Maravilha. Você trouxe algo extraordinário, é essa percepção de que igualdade e equanimidade não são a mesma coisa. Um exemplo simples, se eu tenho na minha casa um gatinho e um tigre, e preciso alimentar os dois, se eu for alimentar com igualdade, eu vou dar o mesmo tanto de ração para o tigre e o mesmo tanto de ração para o gatinho. Esse tanto vai ser excessivo para o gato e deficiente para o tigre. Então, a equanimidade é dar de acordo com a necessidade intrínseca de cada coisa. O equilíbrio não vem de partes serem necessariamente iguais, mas justas para aquilo que é necessário. Eu vou usar uma força para mover uma pedra que não é a mesma força que eu vou usar para levantar um garfo na hora de me alimentar. Isso é equanimidade, ou seja, o uso correto dos recursos psíquicos, emocionais, mentais, físicos, para que atenda a um trabalho específico. Uma ergodinâmica que seja ajustada. Né? E o que você falou foi perfeito. Às vezes nós damos atenção excessiva para uma coisa e deixamos de dar para outra, porque não há equanimidade. Cuido excessivamente do corpo físico externo e não cuido das partes mais essenciais, como a questão espiritual. Isso gera o desequilíbrio. Isso não é equânime. Mas também, se eu só nego o corpo e fico só em estado de oração e não cuido da minha materialidade, também eu estou cometendo um desequilíbrio. Então, a equanimidade é difícil porque ela exige sabedoria, ela exige esse discernimento para ver o que é exato para cada coisa, o que é a medida justa para cada coisa, aonde entra a espada. Entende? Foi muito colaborativa a sua visão, viu, Sueli? Foi muito fantástico isso, né? Essa percepção de que igualdade e equanimidade não são as mesmas coisas, não é a mesma coisa. E nem tudo precisa de igualdade, precisa de equanimidade. Perfeito. Gratidão, Gina. Gratidão, Sueli, gratidão, Gaian, Luciane. Nós temos 6 minutos para concluir o momento, viu, Luciane? Eu vou discorrer muito. Eu escutei bastante, mas eu poderia ficar calada, inclusive. Mas exatamente, assim, foi muito forte para mim. Boa noite. Porque exatamente hoje eu acho que serviço todo mundo, né? Mas eu vou falar de mim. Exatamente. O que me mais tocou hoje foi o mantra inicial e a carta. Eu queria aprofundar muito na carta. Eu não vou repetir, mas eu me identifiquei muito com a fala da Sueli, porque eu sou militante do SUS desde estudante, e as palavras, né, os princípios e tudo mais, me ajudaram bastante na minha vida como pessoa, como mulher, como profissional. E hoje, em sala de aula, eu tratei com os meus alunos exatamente sobre saúde da mulher e saúde bucal, porque eu trabalho esses dois campos. E, exatamente, eu fiquei muito emocionada quando eu vi aqui as duas balanças, porque
a gente trabalhou muito hoje o termo do equilíbrio, né? O que é esse equilíbrio? E é isso que eu estou buscando na minha vida, e como nessa questão do espiritual, do material, né? Eu estou passando por essa travessia, mas o que eu queria mesmo era entrar na carta. Não é exatamente como eu falei para vocês, né? Na questão das mulheres, esse mês de agosto, é muitos desafios que a gente tem passado, né? Essa questão da violência, né? A gente chegar perto desse tema, né? E quando a gente vai ver, a violência existe. Desde quando que existe a violência? Quando foi que começou as primeiras violências? Inclusive, na revista, o termo era quem tem medo das mulheres, né? Quem tem medo das mulheres. E as cartas, elas sempre trazem essas expressões femininas, né? Então, domingo foi o nascimento, foi a aparição de Irada, né? A consorte a consorte do Senhor Krishna, né? Então a gente sempre eu queria trabalhar era isso, sabe? Porque ser mulher não é fácil também nesse mundo de materialidade. E na figura de Irada, eu sempre ficava assim muito tipo, poxa, porque o Senhor Deus, o Senhor Krishna, ele tinha a consorte, não é? Mas assim, como de as golpins, ele dizia, era a preferida, era a senhora Radha. Radhe, 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 né, o mantra. E hoje foi um consolo muito grande para mim escutar, né, o mantra, foi muito profundo, eu consegui mergulhar dentro para ver o que era que meu coração, quais eram os sofrimentos, porque a gente fica exatamente nesse mundo material, para lá, para cá, faz uma coisa, faz outra, aí como é que eu vou entrar no meu coração para ver, né, como é que está a situação. E hoje você trouxe essa carga, quando eu vi, me abalou profundamente, porque eu estou nesse meu estudo de como é que a gente vai estar com essa balança na cabeça, que eu consegui entender, e você veja que tem como fosse um penacho, mas não é um penacho, é uma grande margarida, né? Com o centro, o solzinho, tem uma margarida do lado esquerdo, uma do lado direito, e está rodeada de flores de lótus, não é? Aqui nas vivências xamânicas a gente também tem a águia, que fala que é Luciane, Nagini. você me permite só sobre a margarida, porque a margarida é branca, e a branca é a frequência, o branco é a frequência do quarto raio, e o quarto raio é justamente o equilíbrio, né? O A quarto paz, raio é a harmonia. Então, essa flor não é uma margarida branca, não é por um acaso, entende? É isso, proposital, porque isso, representa a frequência do quarto raio, que é a frequência da harmonia, que é a frequência do equilíbrio. Então, é a margarida branca. E a margarida é branca na periferia, mas é amarela no centro. Qual que é o amarelo? É o segundo raio, que é o raio síntese para nós aqui nesse planeta, que é o raio do amor, sabedoria. Então, até mesmo a margarida não está ali por acaso, é isso. proposital, tá bem? Não, então foi isso mesmo, porque é como se era como fosse a cereja do bolo, né? Essa margarida aí, porque a gente vive todos esses dilemas na questão pensamento, sentimento, né? Tem que estar com a espada, mas assim, poxa, se a gente consegue nessa vida ter essa consciência, é isso que eu digo, né? Porque eu chorei o tempo todo, do começo até o fim. Então, não precisa a gente chegar do outro lado assim, que paz que a gente quer, né? Porque as flores, elas dizem tudo. Então, você vê que tem um recado, né? A carta, ela é muito linda. Eu vou, inclusive, declarar para você, Gaia, eu vou me aprofundar nesse estudo dessas cartas. Inclusive, assim, para mim dizer, perguntar a ele que é um tarô, né? Um tarô védico, né? Isso? Aí depois eu queria até ver, porque eu realmente vou mergulhar no estudo dessas cartas, vai me ajudar bastante. É só isso. E aí é isso que eu ia pedir a você. A grande pergunta é essa. Me veio para eu mergulhar.
E a Sâmia, né? Meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Namastê. Gratidão, Luciana. Então, rapidamente, esse oráculo védico ele é composto de 108 cartas, tá? Então, esse oráculo védico foi nos presenteado pelos mestres do amor e sabedoria e compartilhado para todos os navidianos, por isso que nós estamos fazendo isso tudo. E você é uma navidiana, então o tarô também te pertence e você pode fazer uso dele. Eu estou chamando de tarô, mas porque é um oráculo como o tarô, né? E nós estamos aqui fazendo uma abordagem interpretativa, mas ela também funciona como um oráculo funciona, né? Que ela traz uma mensagem implícita para cada circunstância. Então, para cada circunstância, ela tem uma aplicabilidade. E, lógico, ela pode ser usada por todos aqueles que são navidianos, né? Porque é um presente dos mestres do amor e sabedoria para todos nós. Tá bom? Não sei se eu respondi, mas... Gratidão, Luciane, gratidão, Gaiane, né? E agora nós vamos finalizar nossas reflexões de hoje. Alguém gostaria de fazer o encerramento para nós? Gaiane, pode ser, Gaiane? Pode. Então, externar toda a nossa gratidão por esse momento em que nós podemos estar reunidos, né, amparados pelas frequências dos mestres do amor-sabedoria, né, pelos instrutores planetários e pelos curadores planetários, né, e que nós possamos manter essas frequências e instrumentalizar tudo aquilo que nós recebemos para trazer o bem para nós e para todos os seres. Que todos os seres sencientes sejam contemplados pela luz maior. E que nós possamos seguir amparados por esses mestres, por essas frequências, no nosso dia a dia. Gratidão a todos, gratidão a tudo, e nos vemos na sexta-feira. Shiva Shambhu. Shiva Shambhu. Até lá. Boa noite. Bom descanso para nós.